Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, informo que meu nome é Daiane Stephanie Maia Costa, sou geógrafa, especialista em meio ambiente e desenvolvimento regional e mestranda em geografia, e estou trabalhando com vocês nessa disciplina, Fundamentos e Processos Industriais. Essa já é a nossa terceira aula e peço novamente, como de costume, que vocês mantenham a mesma prática de que em nossas aulas estejam com papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrando, como já informei nas aulas anteriores, vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, por favor, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. Repito, pessoal, que eu espero muito que essa disciplina promova expectativas no que se refere aos objetivos que nós estamos buscando alcançar através das temáticas que nós estivemos abordando aqui durante esse período. Gostaria de lembrar novamente das inúmeras funções de um técnico em meio ambiente. Você deve ter um senso crítico, conhecimento sobre tudo aquilo que envolve e atua sobre o meio. E a nossa disciplina, ela contempla temáticas importantíssimas no que se refere ao meio ambiente. Compreender os processos de produção, os fundamentos dos processos industriais, as normas de controle, os indicadores de qualidade ambiental, saber aplicar as normas e calcular os impactos é extremamente importante para você que em breve será um profissional da área do meio ambiente. Antes de iniciarmos nosso conteúdo, que está previsto para a nossa aula de hoje, eu gostaria de abordar novamente sobre o que eu abordei nas aulas anteriores, no que se refere a isso que eu já comentei aqui, sobre a formação que cada um de vocês estão buscando como profissional, O técnico em meio ambiente, ele terá a oportunidade de atuar em diversas formas, no planejamento, na administração, estabelecer diretrizes, normas, limites para a ocupação atual e futura do nosso ambiente, do nosso meio ambiente. Ele poderá adotar formas de planejamento e gestão capazes de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental e a garantia também da qualidade de vida. Você também poderá avaliar a dimensão das alterações ambientais que são provocadas por ações antrópicas, benéficas ou não sobre o meio ambiente. E também você poderá propor soluções, formas de solucioná-las. Além disso, cabe ao técnico também ter a possibilidade de desenvolver valores éticos e atitudes que reflitam uma postura coerente diante das questões que nós temos aí hoje, as questões ambientais, que nós podemos ressaltar o respeito ao ser vivo, ao meio físico, à responsabilidade, ao altruísmo e à autodisciplina. E ainda as características de flexibilidade, orientação global e capacidade de decisão. Eu repito mais uma vez que todas essas competências elas fazem parte das diretrizes deste curso de meio ambiente, desse Instituto de Educação. E você, como técnico, várias serão as áreas de atuação. Como técnico em meio ambiente, ele pode atuar na prestação de serviços, como profissional autônomo ou por meio de sua própria empresa, na educação ambiental, através de empresas, órgãos públicos, unidades de conservação, entre outros, na gestão ambiental, ecoturismo, parques e reservas, unidades de conservação, também nos parques e reservas, gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva, como abordei na aula anterior, o diagnóstico ambiental nos meios físico e biótico, tratamento de águas de abastecimento, na recuperação das áreas degradadas, através do diagnóstico, então envolve aí o controle da poluição, produção e plantio de mudas, controle da poluição nos diversos aspectos do ar, da água, tratamento de águas residuárias domésticas ou industriais, também no controle da poluição do solo, também poderá atuar em empresas e órgãos públicos. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, como eu falei na aula anterior. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, que vocês também busquem se atualizar, busquem conteúdos extra, para se atualizar como um técnico, que está
de acordo com as tendências, né, com a atualidade. Então, para dar prosseguimento agora, eu quero, mais uma vez, na nossa terceira aula, compreender a ementa dessa disciplina, né, passar para vocês essa ementa, para que vocês tenham esse conhecimento. E a ementa é a seguinte: caracterização dos processos industriais, tipos de combustíveis, transferência de calor, que nós já tratamos nas nossas aulas anteriores, fluxograma de processos industriais, tipologia dos resíduos industriais, controle ambiental de processos industriais. É importante também compreender que essa disciplina possui alguns objetivos importantes, sendo eles, que eu já citei na aula anterior e vou citar mais uma vez: compreender os processos e projetos industriais, identificar os principais tipos de combustíveis, destacando o impacto da sua obtenção e utilização sobre o meio ambiente, estudar os principais mecanismos de transferência de calor utilizados em escala industrial, estudar os principais tipos de resíduos industriais, estabelecendo uma relação com as formas de tratamento desses resíduos para reduzir o impacto ambiental dessas atividades. Agora, iremos iniciar o conteúdo dessa disciplina, contida em nossa terceira unidade de estudo. Gostaria que vocês ficassem atentos aos prazos de estudo dessa unidade, que se encontram disponíveis no ambiente virtual. Vamos começar? Já abordamos na aula anterior um pouco do sistema de produção ao longo do tempo, né, na nossa primeira aula. Compreendemos em nossa primeira aula que as técnicas elas foram se desenvolvendo e aumentaram as especializações no modo de produzir, no modo de fabricar. Em seguida, nós abordamos sobre os processos industriais e também sobre os processos de transferência de calor, sua importância dentro de um processo industrial, bem como os princípios da transferência de calor. Colocamos quais são os processos através dos quais ocorre a transferência de calor. Falamos dos equipamentos que são capazes de realizar a transferência de calor. E, em seguida, introduzimos o conteúdo que iremos abordar com mais precisão na aula de hoje, que refere aos tipos de combustíveis. Lembrando que no que se refere aos tipos de combustíveis, né, nossas competências, vamos buscar os diversos entendimentos sobre os tipos de combustível, suas fontes, bem como as vantagens e desvantagens de cada um deles, identificar os tipos de combustíveis mais utilizados, saber também a diferença entre o combustível fóssil e um biocombustível, qual a participação de cada combustível na geração de energia. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, como eu disse anteriormente. Então, vamos lá? Vamos então rever um pouco do que falamos na aula anterior, na parte introdutória do nosso conteúdo, tipos de combustíveis. Na aula anterior, informei sobre um histórico da década de 80, que nós percebemos, né, que se percebe na busca da preservação ambiental, através de novas tecnologias e fontes alternativas de energia. Questionei, né, busquei refletir sobre a importância dos biocombustíveis nesse processo e também como fonte de renda que gera melhorias ambientais e sociais. Então, nós abordamos conceitos importantes, como o conceito do próprio combustível. Combustível é qualquer material que possa ser usado para gerar energia para a produção de trabalho mecânico. Muitos combustíveis produzem energia quando são queimados. Os processos utilizados para converter combustível em energia incluem reações químicas como a combustão, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Os combustíveis também podem ser usados em células orgânicas, em processos metabólicos. Os hidrocarbonetos são a fonte mais comum de combustível, mas muitas outras substâncias podem ser usadas. Abordamos que combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica. Em geral, é qualquer substância que reage com oxigênio produzindo calor, chamas e gases. Falamos sobre isso na aula anterior. Ao nosso redor, existem várias substâncias que estão ou podem ser usadas como combustível. Chamamos de queima ou combustão a reação química pela qual
os constituintes do combustível se combinam com o oxigênio do ar. Esta é a reação que ocorre nas câmaras de combustão dos veículos automobilísticos, por exemplo. Combustíveis fósseis. Fonte de energia não renovável. Então, eu posso citar o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Eles resultam, da decomposição anaeróbica de restos de organismos, incluindo fitoplâncton e zooplâncton, ou seja, de matéria orgânica. Esse processo ele levou milhões de anos para se completar e é devido a este longo período necessário para a sua formação que nós dizemos que os combustíveis fósseis não são renováveis. Os combustíveis fósseis, eles incluem carvão, petróleo e gás natural, e todos com um alto percentual de carbono. Em seu livro, você encontrará uma informação importante sobre a importância dos combustíveis fósseis, que eu falei na aula anterior, que são nada mais nada menos que de grande importância porque podem ser queimados produzindo grandes quantidades de energia. O uso do carvão como combustível, ele é pré-histórico. Depois foi empregado em fornos para derreter metal. O impacto dos combustíveis fósseis no ambiente ele é prejudicial. Os produtos oriundos da combustão desses combustíveis, eles poluem o ar em nível local e regional, além de contribuir para o aquecimento global. A prospecção e o transporte de combustíveis fósseis, eles também impactam negativamente o ambiente. Mostrei na aula anterior esta imagem que apresenta uma espacialização destes combustíveis no mundo. As barras azuis representam a espacialização de petróleo em barris no mundo, considerando a quantidade de milhões. As barras verdes, elas representam as reservas de gás, que podem ser representadas em bilhões. As barras amarelas representam o carvão em milhões de toneladas. E as barras vermelhas já vão representar o consumo de energia em bilhões no mundo. O petróleo é uma substância oleosa, inflamável, com cheiro característico e, em geral, menos densa que a água e uma cor que varia entre o negro e o castanho escuro. Citei isso na aula anterior. Embora seja um objeto de muitas discussões no passado, hoje tem-se como certa a origem do petróleo, como orgânica, sendo uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Admite-se que esta origem ela esteja ligada à decomposição dos seres que compõem o plâncton, que seriam os organismos em suspensão nas águas doces ou salgadas, tais como podemos citar os protozoários, os selenterados e outros, causado também pela oxigenação e pela ação de bactérias. Sabemos bem que estes seres, eles foram se decompondo ao longo de milhões de anos, se acumulando no fundo dos mares e dos lagos, e foram pressionados pelos movimentos da crosta terrestre e transformaram-se numa substância oleosa que hoje nós chamamos de petróleo. Citei isso na aula anterior também. Citei na aula anterior que, ao contrário do que se pensa, o petróleo ele não permanece na rocha que foi gerado, que seria a rocha matriz, mas ele desloca-se até encontrar um terreno apropriado para se concentrar. Para quem perdeu a aula anterior também, nós falamos que estes terrenos eles são denominados bacias sedimentares, formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcários. E o petróleo ele aloja-se ali, ocupando os poros rochosos, como forma lagos, ele acumula-se formando jazidas. Ali são encontrados o gás natural na parte mais alta, o petróleo e água na parte mais baixa. E apenas no século XIX teve início a exploração do petróleo. E daí em diante a indústria petrolífera ela se expandiu e o petróleo passou a ser usado em grande escala, sobretudo após a invenção dos motores a gasolina. Mesmo em declínio ao longo do tempo, o consumo mundial de petróleo ele deverá manter-se expressivo por últimas décadas. Além de ser um combustível predominante no setor de transportes, o petróleo é responsável pela geração de energia elétrica em muitos países. Eu citei que concentra cerca de 8% de toda a energia elétrica gerada no mundo. E como você poderá ver no seu livro, as reservas mundiais de petróleo elas se distribuem irregularmente pelo globo. Isso é uma consequência das condições geológicas específicas de cada região.
Então, cerca de 2/3 das reservas comprovadas se localizam no Oriente Médio, que, por sua vez, responde por modestos 6% do consumo mundial. Enquanto já na América do Norte, eu citei na aula passada, nós temos 30% do consumo mundial e possui apenas 4,8% das reservas. Então, assim, outra informação que nós retratamos na aula anterior é que, com exceção de poucos países, o uso de derivados do petróleo na geração de energia elétrica tem diminuído desde a década de 70. Plantas obsoletas somadas aos requerimentos de proteção ambiental e também a esse aumento da competitividade de fontes alternativas de energia incentivam que se tenha essa nova postura de consumo. No Brasil, historicamente, a geração de energia elétrica ela é predominantemente hidrelétrica, foi outra informação passada na aula anterior, e a geração termoelétrica que utiliza derivados de petróleo ainda é incipiente. Em 2003, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, havia 412 usinas termoelétricas em operação no país, com a capacidade instalada de aproximadamente 4.000 megawatts. Então, agora nós vamos relembrar também o que nós falamos sobre o gás natural. Como já abordado anteriormente, assim como o petróleo, o gás natural ele é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, foi outra informação que nós passamos, oriundos de decomposição da matéria orgânica durante milhões de anos, e o seu principal componente é o metano, apresentando ainda quantidades variadas de etano, propano e butano, e hidrocarbonetos mais pesados, além da água, do ácido clorídrico, metanol e impurezas. As principais propriedades do gás natural são sua densidade em relação ao ar, o poder calorífico e os baixos índices de emissão de poluentes comparado a outros combustíveis fósseis. Outra informação sobre o gás natural é que ele é um combustível fóssil que se encontra na natureza normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas, sendo retirado da terra através de perfurações, inodoro, incolor e de queima mais limpo que os demais combustíveis. O gás natural ele é um resultado da combinação de hidrocarbonetos gasosos nas condições normais atmosféricas de pressão e temperatura, contendo principalmente metano e etano. O gás natural ele tem apresentado crescente competitividade em relação a outros combustíveis, tanto no âmbito industrial quanto no setor de transportes e geração de energia elétrica. Neste último caso, o crescimento do uso está associado à expansão do parque gerador de energia elétrica e o esgotamento do potencial hidrelétrico. Você poderá verificar em seu livro as seguintes informações. A partir da queima do gás combustível em turbinas, é possível gerar energia elétrica. Essa é uma prática recente, data do pós-Segunda Guerra Mundial, que tem se intensificado nos últimos 20 anos. Entretanto, a disseminação dessa forma de geração de energia elétrica ainda esbarra no baixo rendimento térmico das turbinas, nas restrições de oferta de gás natural e nos elevados custos de implantação. Mudanças sensíveis neste setor têm ocorrido desde que o gás natural emergiu como uma alternativa real para a expansão da capacidade de geração de energia elétrica em vários países, inclusive no nosso país, Brasil. Outra informação sobre o gás natural, que é bom repassar, se trata da questão do ano de 2009, em que ele caiu 15% no Brasil em relação a 2008. A produção gira em torno de 330 megawatts de potência. E entre as vantagens de geração de energia termoelétrica podemos citar um retorno rápido do investimento e também a consolidação no mercado, bem como a flexibilidade no atendimento de cargas de ponta. Entretanto, o maquinário utilizado ele se mostra muito sensível às condições climáticas, principalmente às variáveis de temperatura e no rendimento térmico. Outra informação que nós passamos sobre o Brasil refere-se ao esgotamento dos principais potenciais hidrelétricos e à construção do gasoduto, Bolívia e Brasil, que projetou o gás natural como uma importante alternativa para a expansão da capacidade de geração de energia elétrica. Em seu livro, você vai encontrar informações importantes como os principais impactos ambientais da utilização do gás natural. Podemos considerar
que este impacta o meio ambiente de forma negativa, principalmente quando empregado na utilização de energia elétrica. Uma das grandes desvantagens é a necessidade de um sistema de resfriamento que, em geral, utiliza a água como um fluido refrigerante. Em média, a demanda de água em uma central termoelétrica é da ordem de 94 metros cúbicos por megawatt produzido. Quanto à poluição atmosférica, as principais emissões são dióxido e de nitrogênio. Entre eles, destaca-se o dióxido de nitrogênio, que é um componente chamado smog, com efeitos prejudiciais sobre a vegetação e a saúde humana. Vamos agora abordar sobre o carvão. O carvão é formado por uma complexa mistura de componentes orgânicos, sólidos, fossilizados durante milhões de anos. A qualidade ela é determinada pelo conteúdo de carbono e varia de acordo com o tipo e o estágio dos componentes orgânicos. Tufa é um dos primeiros estágios que apresenta baixo teor de carbono, cerca de 45%. Lignita é um estágio intermediário, com índice de carbono entre 60% e 75%. Hulha, também chamado de carvão betuminoso, é o tipo mais utilizado para combustível. Seu teor de carbono está entre 75% e 85%. Antrácito apresenta teor de carbono superior a 90%. E no panorama energético mundial, o carvão ele responde por cerca de 8% do total do consumo de energia e cerca de 40% da energia elétrica gerada, mesmo com os graves impactos ambientais. Este fato ele pode ser explicado por 3 fatores. Ele apresenta reservas abundantes, é mais bem distribuído geograficamente e também apresenta baixos custos e preços estáveis. Mesmo com a acessão de fontes renováveis, como a biomassa, na matriz energética mundial, o carvão ele deverá continuar por muitas décadas como o principal insumo para a geração de energia elétrica, sobretudo em países em desenvolvimento. Entre os combustíveis fósseis, o carvão ele é o mais abundante, com reservas comprovadas que são suficientes para atender a demanda mundial por mais de 200 anos. Considerando a matriz energética nacional, o uso de carvão mineral no Brasil como fonte de energia ele é incipiente, respondendo apenas por 6,6%. Isso se deve aos altos teores de enxofre e cinza, responsáveis pelo baixo percentual de aproveitamento do carvão. Muitas tecnologias de remoção de impurezas de combustão eficiente têm sido desenvolvidas para impulsionar o aproveitamento deste recurso. Tais tecnologias podem ser instaladas em qualquer estágio da cadeia do carvão. Após o tratamento, o carvão ele pode ser usado tanto para geração de energia elétrica, quanto em processos industriais que demandem combustíveis sólidos de qualidade superior. Os principais impactos ambientais decorrentes do uso do carvão estão relacionados à sua mineração, que afeta particularmente recursos hídricos, solo e o relevo das áreas de entorno. A operação da mina, envolvendo desde a abertura até o transporte do minério, vai emitir óxidos de enxofre, nitrogênio, monóxido de carbono. A drenagem das minas lança águas sulfurosas no meio externo, provocando a elevação de pH. O beneficiamento produz rejeitos que são lançados no ambiente, criando extensas áreas poluídas e contaminando corpos de água. As pilhas de rejeitos são atravessadas pela água pluvial, provocando a lixiviação de substâncias tóxicas que contaminam os nossos lençóis freáticos. Como se não bastasse, além dos impactos da mineração, a queima do carvão em indústrias e termoelétricas lança uma grande quantidade de material, gases, poluentes na atmosfera. Esses gases eles são os principais causadores da chuva ácida, além de ser prejudiciais à saúde humana. O carvão, pessoal, é uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos sólidos, fossilizados ao longo de milhões de anos, como ocorre com todos os combustíveis fósseis. A sua qualidade, determinada pelo conteúdo de carbono, vai variar de acordo com o tipo e o estágio desses componentes orgânicos. A tufa, eu posso falar que ela é de baixo conteúdo carbonífero. Ela constitui um dos primeiros estágios do carvão, como eu citei anteriormente, com teor de carbono na ordem de 45%.
o lignito ele já vai apresentar um índice que varia de 60% a 75%. O carvão betuminoso, que é mais utilizado como combustível, ele contém cerca de 75% a 85% de carbono, como eu citei anteriormente, e é o mais puro dos carvões, né? O antrácito apresenta um conteúdo carbonífero superior a 90%. Da mesma forma, os depósitos eles variam de camadas relativamente simples e próximas da superfície do solo e, portanto, de fácil extração e baixo custo. Em termos de participação na matriz energética mundial, segundo o Balanço Energético Nacional de 2003, o carvão ele é atualmente responsável por, se considerar esse período, cerca de 7,9% de todo o consumo mundial de energia e 39,1% de toda a energia elétrica gerada. No âmbito mundial, apesar dos graves impactos sobre o meio ambiente, o carvão ele ainda é uma importante fonte de energia, apesar de tudo que nós já colocamos aqui. E as principais razões, né, que fundamentam essa importância se refere à abundância das reservas, em primeiro lugar, à distribuição dessas reservas geograficamente pelo mundo, e os baixos custos e estabilidade nos preços relativamente a outros combustíveis. Embora fontes renováveis como biomassa, né, a solar, eólica, venham a ocupar maior parcela na matriz energética mundial, o carvão ele deverá continuar sendo, como eu já citei anteriormente, por muitas décadas, o principal insumo para a geração de energia elétrica, especialmente nos países em desenvolvimento. Então, eu tornei reafirmar aqui as informações para que a gente tenha essa noção desse tipo de combustível. Para assegurar a importância do carvão na matriz energética mundial e atender principalmente às metas ambientais, tem-se pesquisado e desenvolvido tecnologias de remoção de impurezas, né, a limpeza, e de combustão eficiente do carvão. E essas tecnologias elas podem ser instaladas em qualquer um dos 4 estágios da cadeia do carvão, tanto na remoção de impurezas antes da combustão e a remoção de poluentes durante o processo de combustão. A remoção de impurezas após a combustão, a conversão em combustíveis líquidos ou gasosos. Os maiores impactos socioambientais do carvão decorrem da sua mineração, como eu citei anteriormente, que afeta principalmente os recursos hídricos, o solo, o relevo das áreas circunvizinhas, e a abertura dos poços de acesso aos trabalhos de lavra feito no próprio corpo do minério e o uso de máquinas e equipamentos manuais, como retroescavadeiras, escarificadores e rafas, provocam a emissão de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e outros poluentes da atmosfera. Durante a drenagem dessas minas, né, feito por meio de bombas, as águas sulfurosas elas são lançadas no ambiente externo e provoca a elevação das concentrações de sulfatos de ferro e também a redução de pH no local da drenagem. Então, o beneficiamento de carvão, né, gera rejeitos sólidos que também são depositados no local das atividades e criam extensas áreas cobertas de material líquido, as quais são lançadas em barragens de rejeito ou diretamente em cursos de água. Grande parte das águas de bacias hidrográficas circunvizinhas elas é afetada pelo acúmulo de materiais poluentes, como eu já falei anteriormente. E as pilhas de rejeito são percoladas pelas águas pluviais e vão ocorrer, né, a lixiviação de substâncias tóxicas que contaminam os nossos lençóis freáticos. E a posterior separação de carvão coqueificável de outras frações de menor qualidade forma novos depósitos que cobrem muitos hectares de solos cultiváveis. No Brasil, a região sul é a que apresenta maiores transtornos relacionados ao impacto da extração de carvão. A essa região apresenta cidades que estão entre as que apresentam problemas, né, graves na questão socioambiental. E em virtude dos rejeitos das minas de carvão, é possível considerar as consequências, como a ocupação desordenada das terras agricultáveis. Os trabalhadores das minas e seus familiares, eles também são afetados diretamente pelas emanações de poeiras que são provenientes desses locais. Nós podemos também falar sobre as doenças respiratórias, como asma, bronquite, efisema pulmonar e até mesmo a pneumoconiose, estão presentes no cotidiano dessas populações. Além dos referidos impactos da mineração, a queima do carvão em indústrias e termoelétricas causa graves impactos socioambientais, pessoal, em face da emissão de material particulado e de gases poluentes.
que, como eu falei anteriormente, prejudicam, né, o meio. Além dessa questão prejudicial à saúde humana, esses gases, eles, como eu falei, produzem a chamada chuva ácida e também a acidificação do solo, né, e da água. E também vão alterar, sem dúvida, a biodiversidade, entre vários outros impactos negativos, como a corrosão de estruturas metálicas. Enfim, agora nós vamos abordar sobre os biocombustíveis. Biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir de matéria orgânica, chamada de biomassa. As fontes mais utilizadas são a cana-de-açúcar, milho, soja, semente de girassol, madeira e celulose. Os combustíveis mais produzidos a partir dessas fontes são o etanol e o biodiesel. Como são biodegradáveis, os biocombustíveis causam menor impacto ao meio ambiente. Os biocombustíveis são uma fonte de energia renovável, pois utilizam matéria-prima capaz de se regenerar em um espaço de tempo suficiente para atender à demanda. Você encontrará as seguintes informações no seu livro sobre os biocombustíveis. Lá informa que os mesmos vêm assumindo um papel de destaque dentro da matriz energética mundial, já que não contribuem para o acúmulo de gases do efeito estufa. O produto de sua combustão ele é reabsorvido na safra seguinte. Além disso, biocombustíveis como o etanol e o biodiesel, que contêm oxigênio em sua composição, contribuem para a redução das emissões de monóxido de carbono, quando adicionado aos combustíveis fósseis. Então, pessoal, é importante entender que os biocombustíveis eles são produzidos a partir de fontes renováveis. O etanol e o biodiesel, né, dois dos principais biocombustíveis utilizados no Brasil, eles contribuem para mitigar as mudanças climáticas e reduzir a poluição atmosférica. Então, nós vamos falar agora sobre o biodiesel. O biodiesel ele é um combustível biodegradável que pode substituir parcial ou totalmente o óleo diesel mineral em motores movidos a diesel, como o dos caminhões, tratores e ônibus, ou motores para a geração de energia elétrica. Muitas são as matérias-primas que podem ser utilizadas na produção do biodiesel: algodão, gergelim, amendoim, gordura vegetal, buriti, sebo animal, pequi, girassol, palmiste, pinhão, canola, forrageiro, mamona, óleos de fritura, linhaça, babaçu e dendê. O biodiesel ele é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis. Ele pode ser obtido por diferentes processos, tais como o craqueamento, a esterificação ou pela transesterificação. Essa última, que é a mais utilizada, consiste numa reação química de óleos vegetais ou de gorduras animais com o álcool comum ou metanol, que é estimulada por um catalisador. Desse processo também se extrai a glicerina, que é empregada para a fabricação de sabonetes e diversos outros cosméticos. Há dezenas de espécies vegetais no Brasil dos quais se podem produzir o biodiesel, tais como a mamona, o girassol, a babaçu, o amendoim. O biodiesel ele substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo em motores ciclodiesel automotivos, de caminhões, tratores, caminhonetas, automóveis ou estacionários, que é os geradores de eletricidade, calor, entre outros. Ele pode ser usado puro ou misturado ao diesel em diversas proporções. A mistura de 2% de biodiesel ao diesel de petróleo ele é chamada de B2 e assim sucessivamente, até o biodiesel puro, denominado de B100. O biodiesel já vem sendo pesquisado e ele já é conhecido desde o início do século passado, principalmente na Europa. É interessante notar que, segundo registros históricos, nós vamos ter em 1895 a invenção à Mostra Mundial em Paris em 1900, usando o óleo de amendoim como combustível. Em 1911, nós vamos ter a afirmação de que o motor diesel pode ser alimentado com óleos vegetais e ajudará consideravelmente o desenvolvimento da agricultura dos países que usarão. O que estamos buscando, de certa forma, percebemos aqui no Brasil, é muito semelhante a isso, com ênfase à inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel por meio
do selo combustível social. Apesar de um motor chamado ciclodiesel ter funcionado inicialmente com óleo vegetal, os baixos preços do petróleo eles acabaram adiando seu uso. É perceptível que a intensificação das pesquisas e o interesse crescente por combustível substituto do óleo diesel mineral tem sido crescente depois de choques, dos choques do petróleo. A necessidade de reduzir a poluição ambiental também deu um outro impulso importante. Atualmente, a União Europeia, em especial a Alemanha, os Estados Unidos e o Brasil, são os maiores mercados mundiais de biodiesel. A Argentina, grande produtor de oleaginosas, é um importante produtor de biodiesel também. O Brasil já foi detentor de uma patente para a fabricação de biodiesel, que foi registrada a partir de estudos, pesquisas e testes desenvolvidos na Universidade Federal do Ceará nos anos de 1970. Essa patente ela acabou expirando sem que o país adotasse o biodiesel, mas a experiência ficou e se consolidou ao longo do tempo. Hoje o Brasil conta com uma indústria de biodiesel consolidada, com mais de 50 usinas aptas a produzir e comercializar biodiesel com uma capacidade instalada superior a 6 milhões de metros cúbicos. Esse combustível renovável, ele permite a economia de divisas com a importação de petróleo e óleo diesel. Também ele promove a redução da poluição ambiental e gera alternativas de empregos em áreas geográficas menos atraentes para outras atividades econômicas e assim promover a inclusão social. A disponibilização de energia elétrica para comunidades isoladas, hoje de elevado custo em função dos preços do diesel, também deve ser incluída como forma de inclusão, que permite outras, como a inclusão digital, o acesso a bens, serviços, informação, à cidadania e assim por diante. Há que se considerar ainda uma vantagem estratégica que a maioria dos países importadores de petróleo vem inserindo em suas prioridades. Trata-se da redução da dependência das importações de petróleo, a chamada petrodependência. Deve-se enfatizar também que a introdução do biodiesel aumenta a participação de fontes limpas e renováveis em nossa matriz energética e soma-se principalmente à hidroeletricidade e ao álcool e colocando o Brasil numa posição ainda mais privilegiada nesse aspecto no cenário internacional. A médio prazo, o biodiesel ele pode tornar-se importante fonte de divisas para o país, somando-se ao álcool como fonte de energia renovável que o Brasil pode e deve oferecer à comunidade mundial. Então, vamos agora falar sobre o etanol. O etanol é um composto orgânico que pode ser utilizado como combustível automotivo sob duas formas. O álcool hidratado, utilizado como combustível para carros a álcool ou carro flex, e o álcool anidro, que é adicionado à gasolina na proporção de 25%. No Brasil, o etanol ele é produzido a partir de fermentação do caldo de cana-de-açúcar. Outras matérias-primas podem ser utilizadas como milha, mandioca, beterraba, por exemplo. Nestes casos, o processo ele é mais caro e menos rentável, uma vez que o amido presente nesses alimentos deve ser transformado em açúcar. Impactos ambientais da utilização de etanol. Apesar de sua combustão ser menos poluente comparada a outros combustíveis fósseis, a cultura da cana-de-açúcar exerce impacto negativo no meio ambiente. Quanto à produção agrícola da cana-de-açúcar e à produção industrial de etanol, os principais impactos recaem sobre o solo e a disponibilidade hídrica, tanto pela contaminação pelo uso de fertilizantes, quanto pela disposição inadequada do vinhodo. Numa tentativa de reduzir a utilização do petróleo, o etanol ele surge como uma alternativa eficiente, aquela alternativa limpa, que emite menos gases poluentes e também mais barata. Porém, seu uso, sem o devido planejamento, ele pode gerar uma série de transtornos socioeconômicos. Aumentos dos latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, elevação dos valores de alguns gêneros alimentícios, esgotamento do solo, da erosão, entre outros. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham tirado o máximo de conhecimento possível da aula de hoje, que vocês possam acompanhar isso no livro didático de vocês. Tem todos os conceitos dos combustíveis lá, dos biocombustíveis, e que nós possamos, que vocês possam usar os vídeos complementares da sala virtual. Provavelmente vocês vão assistir um vídeo agora, e que vocês possam discutir de forma crítica entre vocês, já assumindo aquela postura de técnico em meio ambiente, como foi sugerido na aula anterior, que vocês possam já pensar sobre o uso dos combustíveis, dos biocombustíveis e assumir uma postura crítica. Lembrando que o técnico ele pode tanto planejar como buscar soluções
para problemas ambientais, alternativas viáveis. Então, assim, foi um prazer estar com vocês e com isso nós encerramos os assuntos da nossa videoaula de hoje e na próxima aula nós iremos abordar sobre controle ambiental, controle de processos industriais. Então, vocês já podem estar dando um jeito de dar uma olhada no livro, no conteúdo, para já adiantar a nossa temática da nossa próxima aula. Até a próxima!